Os trabalhos serão retomados na Toca da Raposa 2, terça-feira de reapresentação. Novo atacante já estará na Toca. Nesta terça, a situação de jogadores se recuperando no departamento médico. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Mas a partir desta terça, à tarde, tem a retomada dos trabalhos. E aí o Cruzeiro treina terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta, segue viagem para Pouso Alegre, onde no sábado, às 18h30, começa a decidir uma vaga na final do campeonato estadual, com uma ausência certa, que é de Matheus Henrique, que vai cumprir suspensão, foi expulso diante da equipe da URT. O restante aí, todo mundo trabalhando nesta retomada dos treinos na Toca da Raposa 2, incluindo uma novidade. Bruno Rodrigues estará nesta terça-feira na Toca da Raposa 2, claro que naquele primeiro momento vai fazer todos os exames médicos, os testes físicos para assinar contrato e vamos ver se ele já treina na tarde desta terça ou a partir de quarta-feira. O Cruzeiro tem até o dia 20 de fevereiro para regularizar a situação do jogador, para colocar o nome no bid, não vai ter muito empecilho. Transferência nacional por empréstimo, atleta que pertence ao Palmeiras, então chega aí para ser uma opção neste momento de muita baixa no setor ofensivo. E o que eu já falei, o Bruno Rodrigues vinha treinando normalmente no Palmeiras, sendo relacionado para os jogos. Desde que retornou na metade do ano passado, ele não ficou mais no departamento médico e agora quer retomar aí a sequência de jogos, ter mais oportunidades, o que não vinha acontecendo lá no Palmeiras. Por isso, o atleta viu a transferência com uma possibilidade muito grande de voltar a ser aquele Bruno Rodrigues dos tempos de Cruzeiro, quando em 2023 foi um nome importante ali para a permanência do Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Aquele ano impressionante, de muita dificuldade que o Cruzeiro teve. Então, Bruno Rodrigues estará na reapresentação do time nesta terça, na Toca da Raposa 2. Aí é só questão de regularização. Dependendo, já pode ser opção para sábado, diante da equipe do Pouso Alegre. Temos informações importantes também sobre jogadores que estão se recuperando. Eles estiveram hoje na Toca da Raposa 2, aquele processo de tratamento no departamento médico, e com duas boas informações. O Cauã Moraes, já na fase da preparação física, tende a ser liberado aí neste início de semana para os treinos com bola. E o Kaique Kenji, hein? É isso mesmo, o Kenji, já da turma aí que está no departamento médico, depois do Cauã, vai ser o primeiro a ser liberado para voltar aos treinos com bola, o que confirma que foi realmente um livramento absurdo aquela entrada que ele recebeu no jogo diante do Mirassol. A recuperação está muito positiva e em breve o atleta já retorna aos treinos com o grupo. Se não for ainda nesta semana, no máximo na outra, o jogador deu uma resposta muito boa, também mais jovem, né? Então isso facilita, bem condicionado. Muito em breve o Kenji retornando já. Foi semana passada, né? Que ele teve a lesão, a entorse ligamentar no tornozelo por causa daquela entrada do jogador da equipe do Mirassol. E agora, muito em breve já, ficando de novo à disposição nos treinamentos do Cruzeiro. Vamos acompanhar como será este início de semana na Toca, dia de reapresentação, terça-feira à tarde, e a turma começando os preparativos aí para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre. E, ao que tudo indica, por mais que a situação não tenha se alterado em relação à comissão técnica do que a gente trouxe na semana passada, a pressão ela continua para tudo quanto é lado, mas a princípio o Cruzeiro se reapresentando nesta terça, tendo o Tite aí no comando da comissão técnica.
A gente comentava sobre as últimas semanas puxadas, né, que o elenco teve com o jogo no meio de semana e também no final de semana. Amanhã o pontapé será dado para preparação, né, para o jogo contra a equipe do Pouso Alegre no sábado. Jogo, lembrando, às 6h30. E ainda comentando sobre o jogo diante da URT em Patos, vamos trazer o técnico Tite aqui na Itatiaia, porque o planejamento teve que ser mudado por conta dos resultados que não estavam acontecendo, e o Tite fala sobre isso aqui na turma do Bate-Bola. A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás dos resultados. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos 3 decisões, nós sabíamos disso. Que para passar, e aí, independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas as dificuldades que a gente colocou. Teve essa consistência, essa maturidade aqui para consolidar essa classificação. Agora o Tite comenta aqui na Itatiaia, Cirilo e amigos, a respeito do esquema tático que foi utilizado no jogo contra o RT. Até um pedido do nosso Fabrício, que tá aqui, para ter mais um volante, né, no meu campo. Cara, estão escutando nós aí, velho. Se você pudesse, até ligaria pro Tite. Essa foi a sua palavra aqui na Itatiaia, e o Tite coloca em campo e deu certo. Ele fala sobre a entrada do Gerson, a mudança no meu campo, a função do Gerson, na verdade, que foi alterada. Vamos ouvi-lo. Traz 2 meio-campistas mais posicionais e deixa o Gerson um pouquinho mais na frente. E às vezes do lado direito a gente tentou e procurando esse ponto de equilíbrio. Nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que no primeiro tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades livres claras, fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Tite, conosco aqui na turma do Bate-Bola. Contra a URT, a equipe foi mudada, né? Tendo Lucas Silva, Matheus Henrique, também o próprio Gerson. Pode ser uma alternativa aí para a sequência e esse equilíbrio citado pelo treinador. E quem sabe ganhando, né, uma outra peça, uma outra opção, que seria o Bruno Rodrigues, né, atleta que está chegando em BH hoje, tem seus 28 anos, está de volta ao Cruzeiro, onde teve o seu maior destaque. O Cruzeiro tem até sexta-feira para inscrever o atleta, né, no BID, para ele ficar à disposição não só para semifinais, mas também para a decisão do estadual. Cirilo. Nós temos, inclusive, deixa eu colocar no YouTube, discussão que a gente propôs mais cedo no Goleada, agora com um cadinho mais de tempo aqui também na turma do Bate-Bola, desse setor de meio campo do Cruzeiro, ô Fabrício, que você já tinha destacado, assim, no título da arte ali tá escrito, ó, descrevo pra turma que tá no radinho, vaga em aberto no Cruzeiro em 2026. Alguém aqui tem dúvida que Matheus Pereira, Gerson e Lucas Romero são titulares do meio campo do Cruzeiro e pronto? Não. Né? É isso, não é? É. Então tá sobrando uma, né? Teoricamente. Porque ofensivamente o Caio Jorge tá confirmado e tem ali uma disputa de Arroio / Wanderson. Vamos ver como é que o Bruno Rodrigues vai se encaixar nessa história aí. Mas nesse setor de meio campo, em princípio, nesse momento, tem uma disputa com o Lucas Silva, com o Christian e com o Matheus Henrique. Lucas Silva fez 6 jogos, 4 como titular. Christian fez 9 jogos, 6 como titular. O Matheus Henrique fez 7 jogos, 2 como titular. O primeiro e o último, né? A estreia e agora o jogo desse fim de semana que ele acabou sendo expulso, está fora da semifinal. O que é ideal para esse meio campo, pensando em peça e pensando em estilo de jogo, em esquema, Fabrício? Eu acho que tem que avaliar de jogo para jogo, sabe, Cirilo? Porque a gente pode ter o Lucas Silva em determinados jogos, né, que vai ficar mais com a bola, propor mais o jogo, ter menos jogo de transição. De repente dá para encaixar melhor ali. Se não, tem as outras opções também. O Christian foi pouco testado ali. Eu acho que é um garoto que tem muito potencial para jogar ali. É um jogador de mais pegada, sai pro contra-ataque. Mateuzinho, mas assim, tudo enfim tem que ser testado. Tem que ver como o time vai se comportar, né? Tem que ver como que vai rolar o entrosamento deles ali. Um complementando o outro, um ataca, o outro fecha. Enfim, são testes que vão ter que ser feitos. Pra você, Simões, o ideal para esse meio campo do Cruzeiro? Ô Cirilo, como eu disse no Goleada, em determinados momentos eu escalaria Lucas Romero, Matheus Henrique ou Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Sabe por quê? São jogadores de muita qualidade. O jogo flui.
Nenhum jogador de lado do Cruzeiro tem a qualidade do Gerson, do Matheus Henrique, do Matheus Pereira. Não tem. E não é um time defensivo. O Caio Jorge é um cara veloz. O Matheus Pereira sabe dar velocidade ao jogo. Se você tem laterais que conseguem subir, como o caso do Kaique, o William, acho que aí o Fagner talvez nesse tipo de jogo, pode ser até o Cauã Moraes. Claro que não é para todo jogo. Você tá jogando em casa, precisando ganhar, não é a formação. Mas, por exemplo, você vai encarar um Flamengo no Maracanã, você monta um meio de campo de Romero, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira com Caio Jorge, eu acho que dá jogo sim. Mas, de toda forma, eu acho que o preferido do Tite é o Matheus Henrique, que inclusive ele já levou para a seleção. Só que o Matheus Henrique não conseguiu ainda jogar em 2026 o nível que a gente sabe que ele tem, que ele já apresentou no próprio Cruzeiro. O Lucas Silva ficou meio de lado em um determinado momento, voltou nesse jogo contra o RT. O Tite já chegou a fazer até a opção pelo Japa e não pelo Lucas Silva em determinado momento. E isso aconteceu no clássico contra o América, né? Num passado muito recente. De toda forma, eu vejo que assim, o meio de campo, o único problema que o Cruzeiro pode ter é numa ausência do Romero. O Cruzeiro ainda não tem um primeiro volante. Tirando isso, sobram opções para o Tite poder armar esse meio de campo do Cruzeiro. E eu acho que ele pode dançar conforme a música. Tem jogos que exigem um time mais ofensivo, tem jogos que vão exigir um time com um poder de marcação maior, mas de toda forma, tem muito jogador bom de bola no meio de campo do Cruzeiro. Essa disputa no meio campo do Cruzeiro, como é que você enxerga, hein, Marques? O Simões destacou bem, assim como o Fabrício, né? Eu acho que na sua melhor forma, o Matheus Henrique, ele é titular dessa equipe. Com a sua dinâmica, enfim. Eu acho até que, numa ausência daqui a pouco do Romero, o encaixe seria com o Lucas Silva. Eu acho que esses dois atletas daqui a pouco vão brigar pela mesma posição, porque, as opções para as outras são diversas, entendeu? Tem Gerson, tem Matheus Pereira um pouco mais à frente, tem o próprio Christian, né, que a gente não pode deixar de falar do Christian também, que cumpre uma função tática especial nesse time, né? Ele corre o corredor, fecha por dentro, um cara super tático que o Tite gosta muito. Então daqui a pouco não vai ser surpresa também o Christian ser titular desta equipe, né? Mas o Mateuzinho, na sua plenitude da forma, eu acho que ele vai ter um encaixe especial nesse time do Tite. O Tite que gosta de um jogo mais apoiado, gosta de ter a bola, e para esse tipo de partida, de jogo, o Mateuzinho, na minha opinião, seria o que mais se encaixa nesse perfil. E o Bruno Rodrigues, hein, Fabrício? Primeiro, você contrataria? Segundo, com que status chega ao Cruzeiro nesse momento? Eu não sei como é que foi feita essa transação, porque assim, eu não sei, o Cruzeiro só tá pagando salário? O Cruzeiro paga salário e ao final do empréstimo, que é dezembro, pode exercer o poder de compra, que tá na casa dos 5 milhões de dólares. Lembrando, o Palmeiras pagou, né, quando o Bruno saiu do Cruzeiro, 25. Praticamente o mesmo valor. É bom, né? Vai ter esse tempo 25 pra fazer reais, né? Hoje não valeria a pena pagar esse valor, mas o Bruno Henrique, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues tá voltando, né? E assim, fez uma boa passagem aqui, viu, Cirilo? 2022, só que era Série B. Série B, e depois 2023 também foi assim, mas sabe, um dos destaques do time. Quando se achava, porque ele é fã do Cristiano Ronaldo, né, do CR7, a gente brincava que era o BR11, sei lá. Comemoração, né? BR7, sei lá, e aí... Tem hora que ele se achava que o Cristiano Ronaldo dava problema. Mas quando ele era Bruno Rodrigues, humildezinho, trabalhando, correndo, operário, ele ajudava. Agora tá muito tempo sem jogar, né, Cirilo? Então, fica aquela dúvida, né? Se bem que não é qualquer jogador que joga lá em São Paulo. O Marques tá aqui, eu joguei lá, o Marques jogou. Pressão é diferente, postura dos times é muito diferente, intensidade é outra. Mas a gente tem vários exemplos aí de jogadores que voltam pro Cruzeiro. Por exemplo, o Lucas Silva é né? Não foi muito bem nos outros times que passou por aqui no Brasil, mas voltou pro Cruzeiro e se sente bem, se sente confortável e joga muito aqui. Então, essa é a esperança aí do Bruno Rodrigues. Agora, eu não vejo ele chegando para resolver os problemas todos, né? Assim, uma grande contratação. Eu acho vai ser bom pro elenco, mas não é o... De repente, eu acharia até um Luiz Araújo. O Luiz Araújo acertou com alguém, velho. Ainda parece que não. Tava no mercado aí. Eu não queria atravessar ninguém, mas, pô. Luiz Araújo, sim. Aí era um jogador que chegava e pá. Joga. Fabrício, mas esse é um ponto importante que você trouxe. Se sentir confortável, cara, num lugar e
que você se sente bem para jogar. Faz diferença. Faz toda a diferença, né? Muitas vezes acontece isso mesmo. Lucas Silva, você trouxe um exemplo. Comigo aconteceu, cara. Como eu me sentia à vontade aqui jogando com a camiseta do Atlético, entendeu? Me sentia em casa, velho, né? Aí não interessava treinador, nada. Cara, às vezes é o que o Bruno tá precisando nessa hora para retomar sua carreira. Carreira que, depois que foi ao Palmeiras, só lesionou, cara. Quase 600 dias fora. Talvez esse atleta precisa voltar para esse ambiente que ele é querido, as pessoas gostam dele. Os mineiros são mais simples também, né? Eu acho que essa simplicidade me cativava, sei lá. Às vezes é isso que o cara tá precisando nessa hora para novamente desabrochar na carreira também, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!